Olá, tudo bem com vocês? É, Aqui nós vamos fazer então agora mais um episódio, que é o segundo, né, do da disciplina Evangelismo Raiz. Vamos lá. Eu convido você então a abrir em Provérbios 11, versículo 30, aonde que a gente vai falar sobre esse texto maravilhoso. Acredito que você já deu pausa aí e você já leu então o texto de Provérbios 11, versículo 30. Provérbios 11, versículo 30 fala assim que aquele que busca almas, sábio é. Ou algumas versões diz que aquele que é sábio, ele vai buscar almas. Então nós temos esse texto que ele fala sobre buscar almas. E hoje, amados irmãos, para você ganhar uma alma é algo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Existem maneiras variadas de você fazer o evangelismo e buscar almas. A mais corriqueira, a mais famosa, é aquela que acontece dentro dos templos e que, volta e meia, eu fico desiludido até com algumas performances com que existe dos pregadores, que não fazem apelo. Ou eles têm vergonha, ou eles não buscam, eles não acreditam. Mas se não tiver apelo, ou é culto de ensino, ou é escola bíblica dominical. Porque aí realmente é culto só para crente. E também a essência da pregação, que está bem claro no Novo Testamento, dito por Paulo, é para exortar e também para salvar. Então, naquilo com que a gente conhece sobre o apelo, que tem sido esquecido, fico triste. Eu fico triste. Por quê? A essência, o objetivo central, o ápice de todo culto de adoração a Deus é o apelo que vai buscar aquilo com que Deus sempre busca e é a salvação de almas. Então, o objetivo principal de Deus é a salvação de alma. Então, quem busca realmente, quem persegue a salvação de almas é Deus. Tanto assim que ele enviou o seu próprio filho, né, seu unigênito, o Messias, João 3, versículo 16, para nos salvar, não para nos condenar. Mas me deixa triste, acho que também você, perceba nas pregações que você não seja assim, que toda pregação tem que terminar com apelo. Apelo para quê? Para o crente ter uma mudança de atitude, né? E ele pode ficar até no banco, não tem nenhum problema. Você só pede só para levantar a mão, ou você que quer uma mudança de atitude diante de uma circunstância que Deus colocou no seu coração sobre uma pregação, né? A pessoa pode ficar até no banco, ela pode levantar a mão, mas ela tem que ter uma postura que ela quer diante da sua pregação que Deus colocou no seu coração, uma convicção sua que ele tem uma mudança de atitude. Agora, o apelo para a salvação, o apelo para aceitar a Jesus, ou para que a pessoa ela possa retornar ao caminho, ela tem que ir à frente. O apelo é para vir à frente. E algumas técnicas, né, para você, é que Deus só precisa de um passo seu. O restante desses passos, Jesus, né, através do Espírito Santo de Deus, vai te ajudar para você vir aqui à frente. Sendo que, uma outra técnica também, Jesus ele morreu no Gólgota, num lugar público alto para todo mundo ver. Então, é necessário que você venha aqui à frente para você mostrar para si mesmo e para todos que você é responsável por essa atitude. A mesma situação também, dando aqui uma pausa, né, do batismo nas águas, é algo público, né? Mas, voltando. Então, me deixa triste a falta de apelo naquilo que é a essência, o, a principal, o principal momento do culto, que a pregação ela vai, ó, ela vai afunilar para o apelo. Tem que ter apelo. Tem que ter apelo. Então, esse.
é um ponto assim que me deixa triste. Por que que está faltando apelo? Por que que está faltando apelo? Porque não, muitas das vezes não tem visita na igreja. Quantos congressos se fazem sem ter uma conversão? Por quê? Porque não se faz congresso para salvação de almas. Um congresso de missões sem convidar as pessoas não tem sentido. Por quê? Missão e evangelismo, eles estão ligados. Não há como separar. Se alguma pessoa um dia disser para você que missões está separado de evangelismo, é heresia. Missões e evangelismo estão ligados. Aí você pode falar: ah, mas pastor Elcio, todo mundo já conhece de Jesus. Pois bem, eu discordo, discordo. Se você falar assim: ah, pastor Elcio, todo mundo conhece Deus, ouviu falar de Deus? Concordo, concordo. Eu acho que você conhece uma pessoa que está aposentada, que sempre fez programa de criança, que sempre tratou Deus sobre o cara lá de cima. Deus, tem fé em Deus. Até o diabo tem fé em Deus. Mas nunca falou de Jesus. Nunca falou que caminha com Jesus. Caminhar com Jesus é crente. Crente mesmo. Então, caminhar com Jesus, ter Jesus como referência, aí ele é crente. Aí é diferente. Então, no tempo de Paulo, dos primórdios, todo mundo conhecia Deus. E aonde que Paulo, aonde que os discípulos, os apóstolos, né? Eles iam pregar? Nas sinagogas, eram perseguidos, mas de vez em quando, né? Pelo poder da palavra. Então, o que que acontecia? Conversões, como houve também com Paulo, lá em Corinto, que ele ia embora daquela cidade, mas ele foi numa casa ao lado, onde tinha um dos principais da sinagoga que se converteu. E Jesus falou para ele: fica nessa cidade, porque aqui tem povo meu. E ele ficou lá mais 1 ano e 8 meses. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Então, amados irmãos, todo mundo conhece a Deus, mas conhecer a Jesus, não. A convicção que Deus colocou no seu coração de Jesus Cristo de Nazaré, só você tem. O mundo não tem a convicção que você tem de Jesus de Nazaré. Não tem, não tem e não tem. Por quê? O mundo não tem o Espírito Santo de Deus, mas vive pelo sal e pela luz que é você. Então, quando você fala de Jesus para as pessoas do mundo, é realmente a boca de Deus falando para as pessoas. Então, a convicção que você tem de Jesus é diferente. Então, se você falar para mim que o mundo, que todo mundo conhece a Deus, está certo. Mas não é certo você falar que todo mundo conhece a Jesus. Não existe um outro nome tão forte e poderoso como o nome de Jesus e a pessoa de Jesus. E você conhece ele. É convicção. Ah, por que que faltam evangelistas hoje? Tem um monte de carteirinha, né? Tem um monte de evangelista de carteirinha, mas evangelista de convicção falta muito. Bom, por que que é tão difícil hoje ganhar almas? Por quê, meus irmãos? É tantos maus testemunhos que acontecem. Esses dias mesmo, né? Aqui perto do Maranhão, no Pará, teve fotos aí íntimas aí de um pastor com roupas íntimas de mulher. No YouTube tem aí, né, um fato que ocorreu no gabinete, aonde que o pastor estava mantendo relações sexuais com uma das secretárias. Então existe muito mau testemunho. Então a pessoa quando você chega para falar de Jesus para ela, a pessoa já está armada. Mas o poder da palavra de Deus, ele é muito grande, que ele vence a complicação humana. Então, o que que acontece também, amados irmãos, no evangelismo? Por que que o evangelismo, o que que os evangelistas hoje, né?
é, até que começam, mas depois eles retrocedem. Por quê? Porque é frente de batalha. Não é administração, não é banco. O evangelista de verdade, ele é externo. Ele está, logicamente, internamente ligado à igreja, porque é ali que ele se alimenta. Existe uma escola para ensinar secularmente, existem igrejas para ensinar os mistérios espirituais. E isso traz o quê? Força espiritual. Olha, vou te ensinar uma coisa para você sobre o momento da transfiguração. O céu desceu. Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus sobre Jesus, que teve a companhia de Moisés, que é realmente a lei, e a presença de Elias, que é os profetas. Para quê? Para falar, para motivar de uma certa forma, para falar com Jesus sobre o momento da cruz que aguardava lá em Jerusalém. Que glória! Mas no outro dia, você lendo o texto, eles desceram, saíram da teoria, entraram na prática. E veio o jovem lunático, que os 9 estavam discutindo com os escribas, estavam esquecendo de fazer a obra. Você vai ver o texto, você lê o texto aí. Estão discutindo. Sempre que discutem cor de farda, quantos nó tem que ter na bandeira, esse congresso aqui, ele tem que ser algo visual, tem que ser algo maravilhoso. Esquece de orar e de jejuar. E Jesus disse: esta casta de demônio não se expulsa senão por oração e jejum. E Jesus expulsou o jovem lunático. E desde criança já era adolescente. Isso é poder de Deus. Oração e jejum. Então, o evangelista, acredite nisso que eu estou falando. Quando ele começa a evangelizar, não é dentro da igreja, não, porque pregar na igreja, nos púlpitos, é relativamente fácil, apesar que não é fácil, porque tem uma grande responsabilidade do povo de Deus. Mas, comparativamente com pregar nos púlpitos e pregar nas praças, cara a cara com as pessoas, é diferente. Muito diferente. E aí, então, a gente pode ver que começam bem, mas quando sentem o poder das trevas do mundo, comparado com a luz e o sal, que é o evangelista, eles têm esse baque. É como se fosse a frente de batalha de um exército. Por quê? Eles não esperam sentados dentro da igreja as pessoas virem, eles vão na rua, montam exércitos para ir convidar as pessoas, para pregar o evangelho. Aí, então, acontece sobre uma outra situação que você sabe, que você conhece, você é um estudante da palavra de Deus, de Eliseu, que entrou numa batalha de uma forma inusitada. E é impossível que o evangelista entre numa batalha sem que ele saiba que vai haver consequências. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Eliseu orava e ele viu a estratégia do rei dos exércitos inimigos e ele falou para o rei de Israel: se atente para este lugar, para este, porque o exército inimigo vai passar por lá. E dito e feito. E o rei dos exércitos inimigos, ele chamou os seus súditos e ele falou: aqui tem um X9 que está falando o que está acontecendo aqui dentro. Aí uma das pessoas falou assim: não, senhor, é que lá em Israel tem um homem de Deus que vê o que você está fazendo aí, ó, dentro do seu quarto aí, nas suas estratégias. Quem é essa pessoa? Eliseu. E Eliseu recebeu na porta da sua casa, não é nem na cidade, na porta da sua casa, o exército inimigo. E o seu servo, olhando para o inimigo, se assustou. Está lá escrito lá: ai meu Deus, o que farei? E Eliseu falou assim: maior, mais é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Mais é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles, disse Eliseu. E aí então, Eliseu pede para Deus abrir a mente, a alma, a visão deste servo dele, Geazi.
e ele olha e ele vê o exército de Deus. Então, meus amados, e o desfecho você vê, né, que eles ficaram cegos, eles levaram para lá. Então, pronto. Então, Jesus está certo, certíssimo, né? Ele é a própria inteligência, não, ele é o autor da inteligência, Jesus, nos dando o caminho para a gente não passar vergonha. Jejum e oração. Esta casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Então, se você está evangelizando uma pessoa na rua, que ela, muitas das vezes, vai te receber, mas ela é escrava do pecado. O diabo está escravizando ela. É um servo do diabo. Mas você é servo de Deus, tem luz, sal da terra, que faz esse mundo não perecer. Você acha que o dono dela vai ficar contente? É guerra, é batalha, é batalha. E nessa batalha entre Deus e o diabo está já vencida por Jesus, Cristo de Nazaré, que venceu na cruz do Calvário. Basta crer, acreditar, ter fé. É aquilo que Jesus falou para Tomé, não é? Aquilo que falou, veio para Tomé, bendito aqueles que não verão, mas vão crer. É fé, é crença, é fé de verdade. Então, amados irmãos, a transformação das pessoas só pode acontecer quando ela ouve e dá crédito a um apelo que você pode fazer no meio da rua para uma pessoa, ou a pessoa na igreja sendo convidada por uma circunstância ou outra. Por quê? As nossas necessidades é a oportunidade de Deus. Então, uma pessoa está com a vida tudo errada, as coisas estão dando errado. Aí você tem que falar o quê? Vá na igreja. E outra coisa, se você convidar, não fique só no convite, não. Vá na casa dela para buscar ela para ir para a igreja. Porque o diabo é sujo. O diabo vai levar para os ouvidos dela coisas que vão tentar deixar ela surda para o evangelho. Vai dar circunstâncias ou envolvimentos ou atividades na hora do culto que ela vai inventar alguma desculpa. Então você tem que convidar e ir buscar ela na casa dela, senão ela não vem. Não vem. Então você vai convidar 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, se for de oração e jejum seu ali, pode ser que venha um. Mas dessas 5 pessoas que você convidar, se você for atrás, essas 5 vêm. Você tem que trazer elas. Ah, vai chegar lá na igreja lá e vai ouvir a palavra e essa pessoa só está atrás de bênção. E você? E você? Está atrás do quê? Está atrás de bênção também. Ah, mas eu sou convertido. Ah, não. Oxe, para todos tem a oportunidade. Para todos. Então, Jesus, ele fez a multiplicação dos pães e deu o que de comer. E no outro dia as pessoas estavam lá pedindo o de comer para Jesus. E Jesus falou assim: vocês estão atrás da comida que perece. Mas Jesus falou a verdade para eles. Quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo, né? Viu o que que é? Espiritualmente, já fazendo menção para a Santa Ceia. Então, amados irmãos, sobre o evangelismo, existem várias formas de se fazer evangelismo, né? Mas evangelismo e missão são unidos. Pastor Manuel Ferreira, bispo primaz da Igreja Assembleia de Deus Nação Madureira, conta um testemunho que um dia ele foi designado, quando ele era jovenzinho, tinha uns 25, 26 anos, para abrir, é, para abrir as portas da igreja numa cidade bem pequena, de uns 20 mil habitantes. E ele chegou lá, ele começou lá com uma caixinha de som lá na praça, e tal, e convidando as pessoas e alguns compareceram ao culto. Ele estava no começo dos seus trabalhos ali, mas ele conta assim que um dia ele conheceu uma história de uma autoridade da cidade que a sua esposa estava muito doente, câncer, e esta autoridade
levou a esposa para tudo quanto é lugar, para médicos de cidades grandes e tal, e buscou também no mundo espiritual algumas pessoas da cidade e nada se resolveu. Até que um dia ele, na sua última circunstância, vendo a, a sua esposa já morrendo, né, com o câncer já consumindo toda ela, e então ele foi e chamou o pastor Manuel. O pastor Manuel foi lá, fez a oração em nome de Jesus, e ele é uma pessoa de muita oração, muito jejum. Ele ainda é vivo, e tem uns 95 anos nesse dia 23 de agosto de 2025, ele já deve ter uns 95 anos. E aconteceu que ele voltou para casa. No outro dia, ele estava sentado na frente da igreja, né, onde que ele também morava, né? E ele viu uma multidão vindo. E esse homem, essa autoridade, ele é uma pessoa muito séria, muito carrancuda, né? Ele é uma pessoa muito de serviço muito dura. E ele chegou e disse: Bom dia, pastor. Aí o pastor Manuel falou assim: Bom dia, senhor. Eu estou aqui convidando o senhor para ir lá para casa, né? Para o senhor tomar um café lá. Aí o pastor Manuel: "É, mas por quê? O que foi que aconteceu?" Não, é que quem está fazendo o café lá, que está preparando, que se levantou de uma forma extraordinária, foi minha esposa. E ela foi curada. Ela está fazendo um café para nós lá. Rapaz, com esse milagre de Deus, essa igreja encheu de pessoas. O Filho de Deus é notado pelos sinais que fez: curar paralíticos, leprosos, cegos, reviver pessoas. Esses são os sinais, essas são as bênçãos que o Filho de Deus faz. E ainda fez no passado, vai fazer hoje e vai fazer depois. Então você que fala assim, ah, mas essa pessoa só vem atrás de bênçãos, você também vem, eu também venho. Senão você não seria crente, porque o nosso Deus verdadeiramente ele funciona, que enviou o seu filho Jesus. Então, acredite, o evangelismo faz parte também de um grande marketing, que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que pode vir que aqui Jesus vai operar. Então, amados irmãos, na próxima aula nós vamos falar sobre o evangelismo eficaz, tá bom? Um grande abraço aí a todos vocês aí, que Deus te abençoe.